essa não é um horizonte, não há horizonte, evidentemente. Fim, portanto, do fantasma da destruição e contiguidade. A contiguidade entre as coisas, entre os entes, entre os seres, é o nosso problema político. O nosso problema é essa contiguidade. E estamos numa situação de caos, pergunta Nancy. Estamos diante do caos? Não, não estamos diante do caos. Esta frase muito tipificada, não é? do discurso distópico. Diante do caos. Não. Não estamos diante do caos porque, no fundo, o caos aqui é necessariamente anterior e posterior a nós. E, portanto, a posição do pensamento orientado para o político tem que ser necessariamente a posição de um pensamento capaz de estar no espaço, no espaçamento do caos. E, portanto, um pensamento que seja anterior e posterior à construção da natureza e à instrução da humanidade, diz Nancy. E para terminar, eu não controlei as horas, para terminar, diria que este anterior e este posterior é por este anterior e por este posterior, pela sua posição simultânea, a sua coexistência, que não podemos já falar propriamente de uma ação política ou segundo o modelo do que fazer. Primeiro, não há já um fazer que possa ser selecionado diante de outra possibilidade, ou diante de um fazer que fosse apolítico ou inconsciente, se quiserem. E segundo, o fazer foi inteiramente subsumido num regime, sou eu que o digo, não é Nancy, mas o fazer foi inteiramente subsumido num regime geral de movimento, e para esse regime geral de movimento nós só temos um termo na tradição, que é a catástrofe. E, portanto, é óbvio que convido Nancy para que o pensamento, para a possibilidade do pensamento na decorrência da catástrofe. A grande questão na equivalência das catástrofes é a questão da prevenção. O pensamento da prevenção, como sabem, o pensamento da prevenção é um dos leitmotivos da sociedade capitalista hoje, uma sociedade de prevenções, concatenadas, interligadas. Fukushima é um exemplo, não só do falhanço das prevenções concatenadas, como do seu relançamento. Portanto, é óbvio que Fukushima está entre catástrofes, é óbvio que Fukushima aparece num outro contexto. Mas o pensamento da prevenção é aquele que nos impede de pensar. Não há, então, catástrofe natural ou artificial. Qualquer possibilidade de um pensamento político é aquele que seja capaz de abandonar este tipo de dualidade. Não há catástrofe natural ou artificial, e é preciso aprendermos a entrar na ação catastral. A catástrofe não é um regime excepcional dos acontecimentos do nosso tempo. E vou ficar por aqui.
Dá a palavra. Já agora eu tinha uma questão para ti que precisa de uma provocação, vá lá, que é em relação à tua abordagem romanesca da filosofia. Desafiar, digamos, a que essa, portanto, a que não seja a filosofia, chamemos a noiva abandonada pelo seu homem, pelo seu noivo, e portanto deixada à sua própria sorte, mas o contrário, ou seja, a filosofia ser precisamente o noivo que abandona. Isto por um motivo, porque se calhar eventualmente num regime mais derridiano do que provavelmente nanciano, aliás está até na alguma discussão entre eles, a filosofia sempre teve uma assinatura masculina, né? Sempre teve um registro que no seu âmbito disciplinar teve o tal cunho masculino. E esse o motivo, digamos, para seguir, e num registro também, neste caso, muito na linha da filosofia francesa, por menos filosofia e mais pensamento, portanto, seguindo o ímpeto heideggeriano, mas, pronto, agora num registro de Nancy e de Derrida. Por outro lado, isto também para fazer uma questão concreta ou pedir uma explicitação concreta, que tem a ver com a questão da ontologia. Enfim, eu tenho também alguma leitura e tento ler algum Nancy, e naquilo que é conversa precisamente com outros leitores e outras leitoras de Nancy, o que me parece é que é claramente uma distinção entre leitores de Nancy que venham de Derrida, como eu, por exemplo, ou outros leitores que eventualmente sublinhem mais o tal registro de ontologia. E era um bocado por aí que te queria interpelar, por um motivo, porque me parece que, apesar de tudo, a ontologia em si também é uma ontologia rasurada, também é uma ontologia dividida. Mesmo na leitura que faz de Heidegger, né? O Dasein, portanto o ser isto, está imediatamente traduzido, defendido, cindido num ser com os outros. E daí um registro de alteridade que corta, portanto fragmenta o registro ontológico ao ponto de quase o impedir. E neste sentido, faltando quase, ou estando sempre a escrita de Nancy no limiar de um abandono da ontologia que outros, por exemplo, fizeram. E portanto era por aí também que te queria perguntar, ou seja, se não achas que o rumo de Nancy não será muito mais no abandono de uma ontologia e naquilo que é, digamos, a possibilidade de uma ética ou de uma outra política, do que propriamente da tal questão ontológica. Bom, para ir já nessa dimensão, evidentemente, quando eu digo que há aqui uma questão ontológica, ela só pode ser compreendida dentro daquilo que, no fundo, Heidegger, de alguma forma, abriu. Quer dizer, toda a questão ontológica é no fundo, um movimento também eu não diria de ultrapassagem, mas é um movimento de um regresso, não é? De tal forma radical às fontes da ontologia, que na verdade a ontologia cessa aqui de ser um texto plenamente, como é que é dizer, tomado como uma possibilidade daquele que pensa hoje. Mas esse texto ontológico é absolutamente pregnante, é absolutamente dominante na textualidade, na história,
da filosofia. E, portanto, abre-se aqui uma espécie de situação aparentemente paradoxal, mas não parece que seja, entre, por um lado, a necessidade de pensar o ser a partir daquilo que é a metafísica do ser, mas, por outro lado, sabendo sempre que a situação daquele que pensa o ser não provém dessa tradição, mas que é como que uma abertura daquilo que esteve sempre oculto nesse texto, nessa tradição textual. Embora a questão da ocultação aqui do ser é preciso cuidado com ela, não é? Essa ocultação não pode ser entendido como um processo do sujeito oculto. É um processo do próprio texto da filosofia. É um processo da própria textualidade filosófica. Ela própria constitui a ocultação do ser. O ser está oculto porque há pensamento sobre o ser. E portanto, a certa altura, a compreensão da diferença ontológica também se abre aí. E eu penso que o Nancy tem muita consciência desse posicionamento. Ele não está a fazer o trabalho do Heidegger, não é isso que lhe interessa, mas obviamente tem consciência de que a situação de qualquer discurso sobre o ser é uma situação textual em que ele está. Bom, mas Nancy prolonga, acho eu, o esforço heideggeriano neste sentido, quer dizer, o ser singular plural, para mim, ainda é um pouco no próprio texto do pensador, ainda é um pouco esta tentativa de abandonar o ser a ele mesmo. E abandonar o ser a ele mesmo é, de facto, o ser não ser nada. O ser não é nada. Possa ser descrito, possa ser qualificado. Mas é preciso fazer esse abandono. Não é? Esse abandono, o singular plural é uma forma de abandonar o ser. Não é? De colocar no seu abandono. O ser não está em situação gnoseológica, não está em situação metafísica, não está em situação sequer de enunciação. É assim como. Agora, a cena romanesca. Sim, tinha pensado nisso, evidentemente há um travestimento. Evidentemente há um travestimento, a filosofia é esse travestimento, não é? Acho eu. Não é? E a própria projeção do Geist a dinamiza. Não é? Mas o dinamismo sexual da filosofia é um travesti. Já, desculpa lá, eu vou ser maximamente provocador, com pertinência pelo seguinte: eu há pouco apresentei o Nancy, disse que o Nancy, quando apresentei, era um pós-derridiano. Aliás, foi o próprio Derrida quem conversa com amigos, assim chamou, ironicamente, ao próprio Nancy, não é? Tu és o primeiro pós-derridiano, eu pergunto, malgrado a excelência e o rigor da tua exposição hoje, eu pergunto se tu, de certo modo, não rasuraste não só a própria dimensão pós-derridiana do pensamento do Nancy, reduzindo uma espécie de pós-heideggeriano, coisa que não justamente não é, mas pior ainda, não rasuraste toda uma dimensão propriamente política mais recente, uma deriva político-filosófica do Nancy, que tu obliquamente referiste